Quando a gente fala de máquina industrial, a gente também fala de segurança. Então você já se recorda daquele painel cheio de pios, cheio de relé de segurança, que vai ajudar a literalmente parar o sistema de funcionamento da máquina quando alguém faz alguma intervenção. Fala galera do curso Circuito, beleza? Diego aqui, e hoje a gente vai montar um circuito em paralelo, exatamente um circuito à prova de falhas, que a gente chama aí de fail safe. Para que isso? Nem todo sistema de segurança é fechado, então a gente precisa fazer uma redundância. E é isso que a gente vai fazer dentro da programação. Aqui eu estou com um funcionamento simples de um motor que poderia ser um circuito completo de uma máquina. E a gente vai simular aqui algumas situações com um botão de funcionamento, um botão de reset dentro da programação. Então a gente vai entender o que? Eu tenho lá o meu painel de segurança que vai funcionar todo o sistema de segurança conforme a NR12 e eu também tenho uma redundância desse circuito. Por quê? Porque eu quero ter a segurança na minha programação em que esse sistema não vai funcionar em caso de uma intervenção ou parada de máquina, beleza? E esse tipo de sistema é muito comum nas fábricas. A gente consegue ver vários tipos de programação exatamente como eu vou te passar agora. Então, vamos dar uma olhadinha e entender como vai funcionar esse circuito. Vamos lá. Então aqui a gente tem um motor, tem uma partida direta. Eu tenho aqui o nosso CLP, onde a gente vai fazer a nossa programação. Os acionamentos são simples. Eu tenho um botão de desliga, um botão liga, um botão de reset, um sensor de segurança que vai ficar na porta e eu tenho também um contato fechado que é o do meu disjuntor motor, certo? Então eu tenho um sistema que vai literalmente mostrar para o meu CLP, mostrar para o meu programa o que está acontecendo com o meu circuito, certo? Então a gente vai começar montando aqui o nosso sistema. Quando a gente monta aqui uma programação no card de cima, eu preciso fazer uma alimentação, tá, de positivo e negativo no meu circuito, certo? Aí ele pede para fazer uma alimentação positiva e negativa aqui na hora de eu montar o ladder. Então a gente vai montar aqui, certo? Show de bola. A gente não precisa de muita coisa. E eu quero entender aqui o passo a passo, o que literalmente eu preciso desse sistema. Eu quero fazer a alimentação desse motor, certo? Então quem vai alimentar, né? Quem vai ligar esse motor? Então aqui eu tenho um botão de pulso na minha entrada e dois, tá? Então eu vou chegar aqui, tá? Pegar o nosso sistema aqui, pegar aqui um bit aberto, tá? Eu vou nomear ele aqui como I2, certo? Tem que colocar maiúsculo. Lembrando que o KDC1 ele é cheio dessas travas, tem que ser exatamente como está nomeado, certo? Então aqui, I2. O que, que vai também fazer com que iniba esse funcionamento? Eu tenho aqui um botão de desliga, certo? Eu já tenho aqui um botão para ligar, um pulso, o que eu quero. E eu tenho que o desliga. O desliga vai ser a entrada I1, tá? Como ele é um contato aqui fechado, tá? Então eu posso repetir um bit aberto, colocar aqui e um. Show. Então um espacinho aqui, beleza. Agora eu tenho que pensar o quê? O que ele vai alimentar? Ele vai alimentar a minha saída aqui. Vou dar só um voltazinho para baixo aqui. Show. A minha saída aqui Q1, tá? Então lembrando, tá? Eu tenho que botar exatamente como está aqui o meu sistema, beleza? Q1 aqui. Eu tenho um outro Q1 aqui, tá? Só que eu botei, vou abrir aqui para vocês mostrar, Q.1. Por quê? O cadecimo ele é cheio disso, tem que ser exatamente a mesma nomenclatura. Se eu deixar esse Q1 aqui também, tá? E aqui também, como é o mesmo contato, eles iriam acionar juntos, tá? Então eu tenho que diferenciar pelo nome. Então, Q.1, tá? E aqui Q1. Eu poderia até colocar aqui na Q2, que seria uma nomenclatura diferente, mas a gente vai manter assim, tá? Então eu vou ligar aqui a Q1, certo? Então aqui eu tenho um botão de pulso para ligar, eu tenho um botão de pulso para desligar e eu tenho a minha alimentação, certo? Só que aqui, se eu só apertar, ele vai ligar e desligar. Então eu vou fazer um selo, certo? Vou aqui colocar em paralelo Q1. Então aqui eu vou ter um selo do meu sistema. Só que tem um detalhe. Eu não quero fazer que desligue a máquina, certo? E não ligue novamente para evitar a falha. Então eu preciso de um reset. Como eu quero um reset, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar com uma memória interna. Então eu vou utilizar aqui um bit fechado.
e vai ser na minha memória interna, eu vou chamar de M1. Show de bola. Agora eu vou fechar aqui esse circuito. Show. Então aqui eu já tenho o meu acionamento. Beleza. Aqui eu já tenho o meu acionamento de Q1. Então aqui eu já vou ligar e vou desligar, certo? Agora eu preciso fazer o acionamento de M1, a minha memória. Só que nessa situação eu vou trabalhar com set e reset. Eu vou aqui, ó, set e reset, certo? E vou chamar, obviamente, de M1. Set e reset vai ser para a minha memória e vai trabalhar conforme a minha segurança. Então, caso aconteça de uma abertura de porta ou até mesmo, tá, um acionamento indevido, né, do meu Q1, do meu disjuntor, tá, motor, ele vai entrar em acionamento de falha, certo? E não vai deixar ligar o meu sistema. Aí digo, e o desligamento da máquina? Não. O desligamento da máquina é o padrão, desliguei e liguei, tá? Eu quero fazer somente inserção de falha. Aconteceu uma falha, vai parar meu sistema, eu quero só entrar com ele se eu resetar. E literalmente igual um Puse. O Puse funciona como? Em qualquer situação que abriu a máquina ou teve algum problema referente ao funcionamento da máquina, eu posso colocar o meu circuito fechado para que quando retornar eu tenha que resetar a máquina, tá? Resetar o sistema para poder colar de novo os contatos do Puse, certo? Então eu vou liberar os canais do Puse. Nesse sistema eu vou fazer exatamente igual, tá? Eu vou literalmente fechar o circuito para só fazer a alimentação do circuito final depois que eu entrar com o reset. Então, sabendo disso, agora eu tenho o set e o reset. Agora, quem vai alimentar o meu set? Eu tenho esses dois caras aqui, ó. Então eu tenho um contato aberto aqui do meu sensor. Se eu tenho um contato aberto, quando eu fechar a porta, esse cara aqui vai fechar, certo? Então eu também tenho um bit aberto. Bola. Só que eu também tenho aqui, ó, um outro cara aqui, I8. E também vou trabalhar com bit aberto. Por quê? Como é o funcionamento de disjuntor motor? Quando eu estou em standby, tá? Assim, aberto, esse contato vai permanecer fechado. Ou seja, no momento em que acionar, tá, o meu disjuntor motor, ou seja, por desarme, esse cara que vai fechar vai mandar sinal. Então eu tenho aqui I6, tá, que vai ser o meu sensor, e eu tenho I8, que vai ser o meu disjuntor motor. Beleza? Então eles vão fazer o meu set da minha memória de falha. Beleza? Fechou aqui. E vou trabalhar com uma lógica aqui, que a gente já conhece, que é uma lógica OR. Ou para um lado ou pelo outro, eu vou alimentar esse cara. E agora, eu tenho só o reset, tá? Então, eu literalmente, a minha entrada aqui, ó, I4, tá? Eu vou trabalhar também com o bit aberto. I4. Para fazer o reset. Alimentei aqui. E agora a gente já pode ligar o sistema para fazer o teste. Vamos lá. Vamos dar um play aqui. Show. Nesse momento, repara que ele já está com as memórias ativas, tá? Eu não consigo fazer o acionamento, tá? Peguei aqui o disjuntor motor, mesmo assim eu não consigo. Por que eu não consigo? Vamos lá, vamos abrir aqui de novo para vocês verem isso. No momento em que eu ligo o meu sistema normal do cá de cima, eu ainda não acionei, tá, o meu disjuntor motor. Então, com isso, eu tenho um sinal aqui direto no meu contato fechado alimentando I8. I8 ele faz o quê? Ele não dá um set aqui em M1 também. Então, eu já estou com o meu sistema já em funcionamento. Mesmo resetando, apertando o botão aqui de reset, ele não vai funcionar. Eu tenho que ligar o meu disjuntor, aí sim acionar o reset. Então, após eu resetar o meu sistema, agora sim eu posso ligar todo o processo. Então, vou pressionar aqui S1 e ele vai ligar aqui o meu motor, ou seja, a minha máquina. Tá? Então, aqui na minha programação eu tenho todo o sistema. Aí, caso aconteça, vamos simular aqui uma situação onde vai abrir a porta.
tá? Abriu a porta por algum motivo da máquina, fechou a porta, eu não consigo ligar. Eu tenho que resetar o meu sistema para conseguir fazer o acionamento. Caso eu necessite fazer o desligamento, eu posso simplesmente apertar o botão desliga, ele desliga normalmente. Vou ligar e liguei o meu circuito. Eu não tenho a necessidade, Diego, mas aí eu preciso que qualquer desligamento da máquina eu tenho que resetar. Tudo bem, então eu colocaria esse mesmo cara aqui para poder fazer o desligamento da máquina e resetando ela. A necessidade de resetar. Poderia fazer isso sem problema algum, tá? Então, mas eu quero que você entenda o seguinte: a necessidade de um circuito fechado. Então eu tenho ali, além da minha norma, né, que diz que eu preciso ter um circuito de segurança sobre a NR12, eu tenho que ter também um sistema fechado contra falhas, tá? É uma inibição do que pode acontecer. Tem programas que a gente não tem esse tipo de circuito, e é normal. Mas eu como programador, eu como técnico, eu acho sim que tem que ter a necessidade de ter um sistema assim fechado. Aí eu consigo mapear pelo sistema. Eu posso também colocar sistemas aonde eu posso colocar contagem de quantas vezes aquela porta foi aberta, quantas vezes tem o desligamento, e assim fazer um monitoramento de quantidade de parada de máquina, certo? Porque o sistema do Pius ele não vai me dar essa informação. Ele vai literalmente parar e me dar a segurança que a máquina não vai ser ligada, afinal, uma porta está aberta, ou uma botoeira de emergência está batida e não deixa fazer o acionamento. Mas como eu tenho um monitoramento para poder também fazer uma tratativa daquela situação? Sim, com essas informações eu consigo ter outras tratativas referente ao que está acontecendo. Porque não é normal o operador estar toda hora tendo que entrar dentro da máquina. Toda hora um desarme naquele motor, certo? Então assim, eu preciso fazer uma tratativa. A gente já entra já no âmbito de manutenção, certo? Bom, galera, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Já curta esse vídeo, compartilha com todo mundo. Eu quero trazer muito mais conteúdo assim para vocês. Essa foi a aula de hoje e até a próxima.